Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Bom dia a todos. É sempre muito bom, né? A gente está aqui, ver a nossa comunidade, estar de volta. A gente esteve lá em Brasília, com os jovens, né? E foi muito bom, a gente foi muito ministrado, a gente foi com muita expectativa, né? Embora foi um evento para jovens, né? Mas a palavra de Deus, ela é universal, não é para homem, não é para mulher, é para todos. Não tem idade, não tem gênero, a palavra de Deus, ela se manifesta a todo momento. E sempre muito bom, né? Então, eu queria, nesta manhã, trazer uma reflexão para nós, né? Perguntando para cada um de nós, qual é a marca que nós temos que levar ao mundo como cristão? Qual é essa marca que nós, como cristãos, temos que entregar ao mundo, né? Qual é a marca? Será que o pessoal chegou assim, camisa bonita? Eu falei, essa camisa é do pastor. Mas será que é uma marca física, algo externo que nós temos que levar às pessoas? Ou é uma marca muito mais profunda? Por isso que eu coloquei o título, A Fonte de Todo o Amor. Para falar um pouco sobre o amor. Essa é a verdadeira marca que nós, como cristãos, temos que apresentar ao mundo. É a marca que transforma. Nós, como cristãos, temos que apresentar o amor, né? Que é a marca que nós, como cristãos, temos que levar. E a palavra de Deus fala que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor, ele é colocado como uma virtude ou como algo superior às outras virtudes. Sobre a fé, sobre a esperança, o amor, ele é colocado acima. E o versículo base do nosso texto está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19, mas eu vou começar lendo a partir do capítulo 16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Versículo 18. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser que ama a Deus, mas odiar o seu irmão, este é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, Pai. Como a Aninha orou aqui, abra os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que a palavra possa entrar no mais profundo dos nossos corações nesta manhã, Pai. Assim nós oramos. Talvez achamos que sabemos amar uns aos outros, né? Talvez a gente fala assim, mas eu amo. E aí a gente tem o amor natural, o amor terreno, né, que é o relacionamento, como o afeto familiar, a paixão romântica ou até mesmo a amizade. Mas o que envolve o amor? O que está por detrás do amor? Né? E a gente pode notar a gente tem duas percepções em relação ao amor. O primeiro é o sentimento, que mexe com as nossas áreas das emoções, que é a faísca inicial, que é a atração, o apego, que surgem de forma espontânea. E isso é importante, porque isso cria conexões no nosso meio. O amor relacional, né? Mas só o sentimento em si, ele é instável e pode variar
de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm facilidade em amar, que são dóceis, que são amáveis por natureza. E eu tenho uma professora lá em casa, que a Ana Luísa, ela é uma doçura em pessoa. E constantemente, diariamente, eu sou constrangido a melhorar o meu relacionamento do amor com as pessoas, né? Então, tem pessoas que têm facilidade em amar os outros, que têm facilidade em se relacionar com outros, têm dificuldade. Mas ninguém está exímio de se esforçar na área do amor. Porque nós, como cristãos, temos que apresentar o Evangelho, apresentar a Deus através do amor. Se nós que somos cristãos somos rabugentos, não temos amor para levar, que evangelho é esse? Como apresentar Cristo dessa forma? Então tem pessoas que têm facilidade. Então a primeira percepção é o sentimento, a área das emoções. A segunda, tão importante, que vai confirmar essa primeira, que é a atitude. É a decisão consciente de que nós temos que nos esforçar, que nós temos que amadurecer nessa área, que nós temos que escutar, apoiar, mesmo nos dias mais difíceis, em que a emoção está menos intensa. Como destaca a visão de especialista e da própria psicologia, se o amor não se converter em ações práticas, ele se torna apenas uma ilusão, uma ideia vazia. Se esse amor que a gente fala que tem amor, né, não se converter em atitude, em ações práticas, fica difícil de a gente expressar a Cristo. Mas a verdade é que nós somos falhos, né, em demonstrar o amor. Até nas mínimas coisas, nas coisas mais simples do dia a dia, nós temos dificuldade em expressar o amor. Isso é a natureza caída, né? O pecado nos afastou de Deus. E, consequentemente, a gente perdeu a nossa capacidade de amar uns aos outros, como deveríamos. Ah, eu te amo, você sabe. Não é assim. Então, nós somos falhos até nas mais simples demonstrações de amor entre nós. Eu me sinto falho todos os dias, eu me sinto constrangido com o amor de Deus. Quantas vezes falhamos ao demonstrar amor aos nossos filhos? Quem é pai aqui? Quantas vezes, quantas oportunidades Deus nos dá de nós imprimirmos a marca de Cristo no coração dos nossos filhos, e nós fizemos o quê? O contrário, nós falhamos. Tudo. Que nós falhamos em demonstrar amor aos nossos pais, achando que nós já sabemos tudo. Que agora nós temos o controle da nossa vida, porque agora eu tenho 18 anos, porque agora eu tenho isso, tenho aquilo, e nós falhamos em demonstrar amor aos nossos pais. Quantas vezes nós falhamos em demonstrar amor ao nosso cônjuge? Quantas vezes? E eu sei que tem várias linguagens de amor, né? Tem uns que são mais abraço, mais chamego, outros são mais de presente, e assim, estão várias linguagens de amor. E nós temos que ser aperfeiçoados praticamente em todas. Não, mas a minha linguagem não é abraço. Não, é abraço também. Isso é importante. Então, nós começamos falhando dentro da nossa própria casa, que dirá com os de fora. E aí tem gente que trata, às vezes, os de fora melhor do que o da própria casa. Também está errado. A verdade é que somos incapazes de amar como deveríamos. Às vezes amamos mais as coisas do que as pessoas. As coisas, ou é só eu? Amamos mais as coisas do que as pessoas. E isso se torna muitas das vezes um ídolo na nossa vida. São coisas que não edificam, pelo contrário, às vezes tornam-se ídolos em nossas vidas. Quantas vezes nos cobramos por não conseguir amar a Deus como deveríamos? De ler a palavra, de nos dedicarmos mais às coisas de Deus, de buscar a presença de Deus.
Quantas vezes nós cobramos por isso? Entramos em uma busca, muitas das vezes, exaustiva, tentando fabricar sentimentos, forçar uma devoção, e no fim nos sentimos frustrados e culpados e impotentes. Parece que a velha natureza quer nos envergonhar o tempo todo, né? Porque nós fomos alcançados pelo Senhor, fomos resgatados e continuamos caindo nos mesmos erros, falhando quando nós deveríamos imprimir o amor. Nada. Mas isso tem uma causa. Isso não aconteceu do nada. Ou seja, por nós mesmos, nós somos incapazes de amar a Cristo e aos nossos irmãos como Cristo nos amou. Nossa capacidade limitada de amar o nosso próximo precisa ser transformado pelo amor de Jesus em nossas vidas. A nossa capacidade de amar precisa ser transformada por Jesus, porque a presença dele, como nós cantamos aqui, muda tudo. A presença do Senhor muda tudo. Não existe outra maneira de amar se não for por Cristo em nós. Não temos. Se Cristo não estiver em nós, irmãos, nós vamos ter muita dificuldade em amar. Ninguém disse que seria uma tarefa fácil, né? Mas totalmente possível com Jesus. Ah, mas eu tenho minha personalidade assim, eu sou mais recluso, eu sou assim. Meu irmão, Deus muda tudo. Deus muda tudo. Deus pega o mais improvável e Ele usa. Não é uma tarefa fácil, mas totalmente possível. Para isso, precisamos reconhecer a nossa dependência de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Como eu coloquei o título, Ele é a fonte de todo o amor. Ele é o exemplo maior. E a primeira percepção, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, que a iniciativa de amar, o amor, a primeira iniciativa sempre foi dele, não foi nossa. Nós não temos essa capacidade. A iniciativa de amar veio de Deus. Antes que dessemos o primeiro passo em direção a Deus, Ele já tinha corrido ao nosso encontro, Ele já tinha escolhido nos amar, irmãos. Independente de performance, não é por nosso mérito, por nossa capacidade, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Ele já tinha nos escolhido nos amar. Nós não escolhemos a Deus no escuro, Ele que nos resgatou da escuridão, assim como Ele fez comigo. O ser humano só consegue experimentar e manifestar o amor verdadeiro porque recebeu essa capacidade da fonte original, que é o próprio Jesus. Quando nós percebemos que nós recebemos essa capacidade, nós temos essa condição de amar. O grande segredo do Evangelho, revelado aqui pelo apóstolo João, tira esse peso das nossas costas. O amor cristão não nasce do esforço humano. Ele não é um motor inicial da nossa fé. O nosso amor, na verdade, é um eco, uma consequência, ou uma resposta à iniciativa inicial de Deus. Nós respondemos ao chamado. Deus nos amou e nós respondemos esse chamado. Então não é pela nossa capacidade, não é a nossa força humana que faz com que a gente responda a esse amor, mas a própria iniciativa de Deus. Ele tomou a atitude de buscar a humanidade antes mesmo que qualquer um de nós demonstrasse interesse ou arrependimento. Fomos amados quando ainda éramos falhos e pecadores, sem que tivéssemos feito nada para merecer esse amor, esse afeto. Nós éramos todos errados, e Deus vai lá e nos encontra.
O amor de Deus nos traz da escuridão para a luz. Ele tomou essa atitude de buscar a humanidade. Não existe amor verdadeiro ou espontâneo em nosso coração para com Jesus que não proceda dele mesmo. Ele é o consumador da nossa fé. É Ele que coloca em nós o querer e o efetuar. Você tem que querer amar. Você tem que querer amar. É Ele que coloca isso em nós. De qualquer um pode sentir uma admiração passageira, né, pelas obras da criação, mas a chama do amor por Cristo só pode ser acesa e mantida em nós pela presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Só a presença do Espírito Santo, ao qual Ele nos deixou para nos ajudar. Ele deixou para ajudar, irmão. Não tem desculpa. Ele deixou o Consolador. Clama a Ele, não tem desculpa para ninguém. Para nos ajudar nesse desafio de demonstrar ao mundo o amor de Cristo, através de nós. Deus não esperou que nos tornássemos amáveis para nos amar. Bonzinho, não. Deus vai pegar os bonzinhos, não. A salvação é para todos. A alegria da salvação é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não despreza ninguém. Aquele que você acha que não vai dar nada, para Deus é diferente. Esse aí não vai dar nada. Não vai dar nada para você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não rejeita ninguém. Deus não esperou que nos tornasse quando nós éramos amar. A Bíblia diz que Ele provou o seu amor por nós quando nós éramos ainda pecadores, conforme está lá em Romanos 5,8. Nós éramos pecadores e Deus provou o seu amor. Todo o amor verdadeiro, ele flui de cima para baixo. O amor de Deus, ele passa por nós. Deus é a fonte inesgotável. Tentar amar a Deus sem antes receber o amor dele é como fazer um rio correr sem uma nascente. Meu irmão, receba o amor de Deus nessa manhã. Não tem essa, mas eu não, na minha casa não tinha amor, não tinha abraço, não tinha afeto. Meu irmão, quebra isso, meu irmão. O amor verdadeiro, ele vem de cima para baixo. Você pode não ter recebido nada na sua casa. Você pode ter sido judiado. O amor que tu recebeu, às vezes, foi taca. Mas Deus, ele vem com o amor dele de cima para baixo. Não tem desculpa, meu irmão. O amor de Deus, ele é maior que todas as coisas. A palavra de Deus fala que ainda que tua mãe e teu pai te abandone, eu jamais te abandonarei. O amor de Deus muda tudo nas nossas vidas. Ele muda a nossa identidade, ele muda a nossa percepção. Permita que esse amor entre no seu coração, meu irmão. Ah, mas eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Sim, mas você está recebendo de Deus. Nós estamos aqui recebendo de Deus, dia após dia. Deus é a fonte inesgotável desse amor. Tentar amar a Deus sem receber o amor dele, não tem como. Vai faltar algo em nós, que nós não teremos para dar de fato. Mas quando nós recebemos esse amor, ele muda tudo. Ele muda o nosso lar, ele muda o nosso relacionamento com os nossos filhos, ele muda relacionamentos quebrados de pais com os filhos, de marido e mulher, ele restaura todas as coisas. Esse é o amor verdadeiro de Deus fluindo em nós. Nós não amamos, olha só, nós não amamos para ser aceitos. Não, eu vou amar aqui os irmãos para mim ser aceito nessa. Não. Nós amamos porque nós já entendemos que nós já fomos aceitos. Jesus já desceu à cruz. Ele já pagou o preço por mim e por você. Nós não amamos porque nós queremos ser aceitos. Nós amamos porque nós entendemos que nós já fomos aceitos. Isso muda tudo. Isso muda tudo em nossas vidas.
Temos em nós o DNA do amor de Cristo fluindo dentro de nós. Deus nos dá essa capacidade. O Espírito Santo nos torna agentes desse amor. Nós entendemos que Deus já nos amou. A obra de Cristo em nós e pelo seu amor, a alegria da salvação. Nós já entendemos isso. Então o nosso amor com o mundo nada mais que é uma resposta daquilo que Deus fez por nós, que Jesus fez na cruz do Calvário. É uma resposta que nós temos que levar para esse mundo. Quando eu sou encontrado por Cristo, eu tenho algo para levar. É uma resposta, mas não é a causa. Quando entendemos que o amor de Deus é na cruz, e nosso só é o efeito. Cristo na cruz me alcançou, e nós vamos fazer um efeito para essa sociedade. É como um espelho. Funciona como um espelho. Ele não produz luz própria, ele apenas reflete a luz. Nós somos esse espelho, irmãos. E a luz que há em nós, vamos refletir. O sol é a luz própria, a lua ela só reflete. Então Cristo é a luz em nós. E nós como espelho refletimos essa luz. Apenas reflete a luz do sol que bate nele. É a vida de Jesus fluindo em nós. Você não precisa produzir um amor perfeito para impressionar. Quem aqui pode dizer, não, eu sei amar, eu amo perfeito, eu sou... Não precisa. Você só... Jesus precisa se expor ao amor dele, irmãos. Só se expor ao amor de Jesus. Permita que o amor de Cristo entre no seu coração. Ele fala que a gente tem que se expor ao amor dele. Não querer apresentar um amor perfeito, porque nós não conseguimos. Mas ele fala que nós precisamos apenas se expor a esse amor. De forma verdadeira. Render-se a ele sem reservas. Sabe o que é sem reservas? Sem vaidade, sem egoísmo, sem orgulho. Porque o orgulho, vaidade, o egoísmo, ele é contra o amor. Não vou dar meu braço a torcer, não. Meu irmão, você errou, vai lá, pede perdão. Você errou com seu filho, vai lá, conserta. Errou com sua esposa, vai lá, conserta. Permita-se ser exposto a se expor ao amor dele, a receber o amor dele sem reservas. Quando somos cheios do amor de Deus, amar a ele e ao próximo deixa de ser uma obrigação pesada. Mas eu tenho que ir lá na igreja, tenho que ficar abraçando os irmãos, tem que ficar lá dando paz do Senhor. Isso acaba e se torna... Não é mais pesado, irmãos. É fácil. Deixa de ser uma obrigação pesada e torna-se uma consequência natural daqueles que receberam o amor do Pai. É natural. Quem se sente profundamente amado não consegue reter esse amor. Quem sabe de onde saiu, o que Deus fez na sua vida, não consegue ficar quieto, parado, sem levar o amor de Deus. Quem se sente profundamente encontrado por Deus, não consegue ficar parado, não consegue reter em si só esse amor. O amor precisa ser transformado em atitudes, não só palavras. Mas eu amo, meu irmão. Palavras, qualquer um fala. Atitude faz a diferença nas nossas vidas. Esse amor nos leva a servir uns aos outros, conforme a pastora Hilda ministrou aqui domingo passado, não foi? Conseguimos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. E o fruto do Espírito precisa fluir em nós.
Recebemos esse amor, nós refletimos esse amor, e esse amor precisa ser refletido. A melhor forma de refletir esse amor é só a gente pegar lá o fruto do Espírito, que é o quê? Amor, a base de todas as virtudes, um sentimento de doação, cuidado genuíno com o próximo, alegria, irmãos. Quantos de nós têm andado de cabeça baixa aí? Alegria, um fruto do Espírito, a tranquilidade, uma satisfação interior e constante, que independente das circunstâncias externas, é uma alegria, independente das circunstâncias externas. A paz, a tranquilidade, a estabilidade emocional que vem da confiança de Deus, a paciência, quanto nós somos trabalhados na paciência, a capacidade de suportar adversidades e não se irritar facilmente. Eita, essa é difícil, hein? A amabilidade ou benignidade, a disposição de agir com suavidade, benevolência e educação, a bondade, a generosidade prática, traduzida em boas ações, a fidelidade, lealdade, firmeza de caráter e confiança inabalável em Deus, a mansidão, o domínio próprio, temperança, isso é importante. O autocontrole sobre os seus próprios desejos e impulsos, irmãos. Se você não tem controle sobre isso, a gente tem um problema. Uma esponja seca não pode dar água. Por mais que você aperte uma esponja, ela não pode dar água se ela estiver seca. Mas quando ela é mergulhada no oceano, ela transborda com a menor pressão. É assim o amor. Não precisa, Cristo não precisa te apertar, te espremer, não. O maior toque dele, você está sensível ao seu irmão. Você está sensível à necessidade de um irmão. Uma esponja seca, pode apertar que ela não sai nada, mas mergulha ela em Cristo, na palavra, mergulha ela na água, qualquer pressãozinha ela consegue transbordar com a menor pressão. Quando você se submerge ao amor de Deus, amar a Ele e ao próximo torna-se uma consequência inevitável. Inevitável, irmãos. E Deus nos constrange o tempo todo a amar. O tempo todo. A gente que está muito envolvido nos projetos sociais com crianças, o amor de Deus nos constrange. O amor genuíno ali, verdadeiro, sem interesse. A criança ela tem um amor genuíno, sem interesse. Isso nos constrange o tempo. Você não sei jiu-jitsu, mas não é sobre jiu-jitsu, irmão. É sobre o amor de Cristo na vida daquelas crianças. Se tem vontade de participar, vai lá, pega essa cadeirinha, senta do lado do tatame lá e vai lá ver as crianças pulando no seu colo, te abraçando e conversando com você. Isso que é. O projeto é isso, é o amor de Deus no coração daquelas crianças. O amor de Deus fluindo em nós. Bom, mas como a gente pode responder a esse amor na prática, né? Nós fomos alcançados, o amor de Deus veio como uma resposta para a salvação da humanidade, e nós respondemos com o nosso ser, com o id. Nós como responder isso na prática? Os frutos do Espírito já é uma boa resposta para nós. Se você anda sem os frutos do Espírito, já é uma boa mudança que a gente começa a fazer por ali. Se o amor de Deus veio primeiro, como devemos responder a essa iniciativa divina no nosso dia a dia? Quando nós tentamos amar sozinho, nós falhamos. Nós nos frustramos. Porque essa capacidade, se não for por Deus, nós não temos. O peso de tentar amar sozinho, mas Cristo trouxe, Ele aliviou essa capacidade que nós queríamos ter, não nós mais como fonte do amor, mas como resposta daquilo que nós recebemos. E como a Aninha falou aqui, né?
A gente esteve lá com o pastor Irã, né? Ele ministrou com nós uma palavra, né? Ele falou do Christus prolongatio, né? Que é um termo, né? Como reflexo de Cristo nessa terra através de nós. Há um prolongamento através de nós. A construção continua de Cristo, continua através de nós. Christus prolongatius, ou prolongatio Christus. Então a nossa relação de Deus, agora como encontrado pelo esse amor, é uma relação de confiança. Porque conforme nós lemos lá em 1 João 4,18, o amor lança fora todo. Meu irmão, larga a mão de medo, irmão. Nós tivemos lá no encontro lá dos jovens, né, o relevante, jovens relevantes para esse mundo atual, para essa sociedade atual. Meu irmão, você vê as crianças de 11, 12, 13, vindo para frente, botando as mãos, orando. Meu irmão, isso aí, o medo, não há medo. Lança fora o medo, meu irmão. Às vezes você está doido para receber uma palavra, mas não... mas o que vão pensar de mim? Meu irmão, se submeta a Cristo. Se submeta a Cristo. Foi maravilhoso ver eu fiquei constrangido, ver aquelas crianças orando uns pelos outros e impondo as mãos. Falei, aqui está cheio de pastor. Cheio de pastor criança. Então a confiança, Deus, Ele traz a confiança, o amor lança fora todo medo. Nós não servimos mais a Deus com medo do castigo, como uma obrigação, como escravos de um tirano, não. Nós servimos com a alegria de filhos que se sentem profundamente amados por Deus. Meu irmão, o sentimento que tem que estar no nosso coração é de filho amado, não é outro. Satanás tenta acusar. Aí, tá vendo? Você falhou de novo. Tá vendo? Você não tem jeito. Tá vendo? Você caiu de novo. Mas Deus não faz acusação. Deus traz um sentimento que nós somos profundamente amados e filhos de Deus, independente da nossa performance. Independente se eu vou falhar quando sair aqui fora com meu filho, ou com minha filha, ou com qualquer um de vocês. Independente disso. Isso muda tudo. Servimos como filhos que são profundamente amados e protegidos. Através da rendição e da adoração, reconhecemos a nossa dependência em Deus. E passar tempo na presença de Deus é fundamental para o nosso relacionamento diário e crescimento. Então você precisa buscar Deus, você precisa ser intencional, você precisa buscar a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa se submeter àquilo que Deus traz para nós diariamente. Você precisa de empenho. Você não pode apresentar a Deus algo que não te custe nada, como Davi falou assim, não. O cara queria doar o campo para Davi, lá e falou, não, eu não quero entregar ao meu Senhor algo que não me custe nada. E às vezes a gente não quer fazer nada, só ficar sentado, Meu irmão, você precisa dar o primeiro passo. Eu não quero entregar nada para o Senhor mais que não me custe nada. Eu botei isso na minha cabeça, no meu coração. Senhor, eu quero entregar tudo para o Senhor. Se precisar custar tudo, eu vou entregar tudo. É profundo, né? É forte. Tem coragem. Deus falar assim, você não vai mais fazer isso não, vai fazer outra coisa. Quem tem coragem aqui? Valdinei, você não vai mais mexer com o que você mexe não, você vai fazer outra coisa agora, vai ser pastor de ovelha. Bogado, você não vai mais dar aula de justiça, vai fazer outra coisa. Custa tudo. Então é fundamental a confiança que nós somos profundamente amados e buscar a Deus de forma intencional faz toda a diferença nas nossas vidas. Não é pelo um estralar de dedo que você vai ler a Bíblia não, meu irmão. É sentando lá e tirando um tempo de oração e se empenhando. E quando você vai fazer isso, aparece 1000 e outra coisas. É o vizinho que chega, acontece de tudo para tirar você da presença, para que aquilo não vire um hábito na sua vida. Por isso que quem não tem costume da leitura da palavra, começa com devocional. Vai virar um hábito.
Depois um hábito vira uma prática e depois você não abre mais mão daquilo, aquilo lá se torna importante, relevante na sua vida. É assim que começa. Não é num estralar de dedo, precisa custar a sua intenção, a sua vontade. E a relação com o nosso próximo, né? Falei da relação com Deus, que é de confiança, de filhos amados. E a relação com os nossos irmãos, com o nosso próximo, de perdão, de graça sobre as nossas vidas. João é categórico em falar lá no 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é um mentiroso. Se você não ama o seu irmão, que você vê todo dia, como você pode dizer que ama a Deus? Só se for da boca para fora. Então João já fala, só consegue perdoar quem lembra o tamanho do perdão que já recebeu. Irmão, se o teu irmão falhar com você, nós éramos todos errados, conforme eu falei aqui no início, todos errados, todo errado. Mas o perdão, o amor de Deus foi tanto, que a gente consegue perdoar, quando alguém erra com a gente. Só consegue amar quem é difícil, né? Tem aqueles irmãozinhos difíceis na igreja, não tem aqueles difíceis na família, que dá trabalho. Quem se lembra que também era difícil um dia. E mesmo assim Deus nos amou primeiro. Deus não esperou ninguém ficar bonzinho. Deus nos encontra quando nós estamos lá no fundo mesmo, clamando por socorro. Deus vem e puxa assim você pela mão. Precisamos aprender com Cristo, que é o maior exemplo de amor que já existiu na face da terra. O único que foi capaz de se entregar por mim e por você, mesmo sem merecermos. Que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? E nós falhamos nos mais simples detalhes da vida, do dia a dia. E para finalizar, irmãos, no entanto, de acordo com a teologia cristã, o homem só consegue praticar o amor ágape, o amor divino, sacrificial e perfeito, se a graça de Cristo estiver habitando em nós. O homem só consegue praticar esse amor se Deus estiver em nós. De ir num projeto social, gastar o tempo lá, de ir para passar a noite fazendo hambúrguer lá, de ficar fazendo bazar. Um amor ágape não é um sentimento, mas uma decisão de entrega total e desinteressada. Não tem interesse, por isso que eu falei das crianças. Um amor desinteressado, inclusive direcionado aos nossos inimigos, que eu não vou nem aprofundar aqui, que daria uma outra pregação. Aqui eu estou falando de amor entre nós, o corpo de Cristo para fora. E aqueles que vos perseguem, aquele que pisa em você. Amar quem nos persegue ou perdoar, às vezes, traições profundas. Vai contra a natureza humana ferida pelo pecado. Ninguém quer perdoar ninguém, ninguém quer sofrer o dano, ninguém quer sair perdendo, só quer tirar vantagem, ganhar em cima de você, em cima do outro. Ninguém quer sofrer o dano, porque a natureza do pecado, ela fala assim, eu preciso, eu dentro, eu entronizado, eu governo, eu sou. Pastor Camilo falava muito, os jebuseus, né? Falava muito isso. Ninguém quer sofrer o dano. É necessária a presença de Jesus agindo em nós, para que possamos cumprir o mandamento de amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Conforme está lá em João 13. Não é difícil refletir, versículo 34. Irmãos, como é difícil refletir esse amor sem interesse, se Cristo não estiver habitando nas nossas vidas.
Um amor sem interesse. É fácil? Não, vou chegar perto daquele irmão lá porque ele pode me ajudar em alguma coisa, ele pode me dar alguma coisa. Ou vou falar, não, é sem interesse. É você ir, levar o seu amor sem saber que você, às vezes a pessoa não vai ter nada para te dar em troca. Mas não é isso, não é sobre isso. É difícil se Deus não estiver habitando em nós esse amor sem interesse. Se hoje você se sente fraco, incapaz de amar ou distante de Deus, eu não recebi esse amor. Deus quer te dar hoje esse amor. Deus quer trazendo que você receba esse amor, que você se submeta a esse amor, é hoje. Pare de olhar para as suas próprias limitações e imperfeições. Pô, Senhor, mas eu falhei de novo. Meu irmão, para de olhar para isso. Levanta, sacode a poeira e anda de novo, caminha, continua caminhando. A palavra de Deus fala que o justo cai 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levanta. Perdoai 70 vezes 7. A todo momento, meu irmão. Se você ficar olhando para a sua limitação, para a sua incapacidade, você vai ficar preso, amarrado nisso, com um amuleto. Não fique preso nas próprias limitações, foque em Jesus, haverá sempre um recomeço, uma nova chance de acertar. Hoje é dia, meu irmão, de você receber esse amor, e querer se esforçar para que você consiga transmitir esse amor, levar esse amor. E eu falo, não é nem para os de fora, é para dentro de casa mesmo, que é onde a gente mais erra. Ou é só comigo? Onde eu mais tropeço é dentro da minha própria casa. Com meu filho, com a minha filha, com minha esposa, com meu pai, com o nosso oicós, as pessoas que estão em volta de você, é onde a gente está toda hora falhando. Mas Deus fala para a gente não olhar para a nossa incapacidade, mas olhar para Cristo. Que o amor vem dele de cima para baixo. Abra o seu coração hoje para apenas receber o amor de Jesus. Deixe com que esse amor passe por você, entre no seu coração, faça morada. Você já foi aceito. Nós não amamos para ser aceito, nós amamos porque nós já fomos, nós entendemos que nós já fomos aceitos. Deixe-se ser amado por Jesus. Permita com que o amor de Cristo entre no seu coração. Às vezes seu coração está todo ferido, todo machucado. Você apanhou demais e o coração ele fica igual pedra. Nada penetra. Você não sabe receber um afeto. Você não sabe receber um abraço. Eu era assim, né, meu bem? Eu era assim. Tava bem, vou contar para vocês uma história. O pai tinha ido. Meu pai separou muito cedo, deixou a gente, foi embora. Numa época ele retornou para morar com a gente, né, meu bem? Eu estava recém-casado, né? E eu estava deitado num sofá que tinha lá em casa de bambu. Pensa num sofá bom de deitar, mano. Duro. Meu pai tinha acabado de voltar, estava diferente, meio quebrantado. E eu estava deitada, Ana Luísa estava do lado, ele veio me dar um abraço, eu caí do sofá. Ele veio para me abraçar, eu dei um rolamento, caí no chão. Porque eu não sabia receber afeto. Porque o meu coração criou uma casca dura em relação a ele. E demorou para que Deus quebrasse isso. Talvez seu coração nessa manhã possa estar assim. Seu coração está endurecido. Meu irmão, permita Deus entrar dentro desse coração e amolecer de novo. A presença dele muda tudo. Permita ser amado por Deus. Permita que a realidade do sacrifício de Jesus na cruz inunde a sua mente. Quando você se der conta da imensidão desse amor que ele tem por você, seu coração naturalmente responderá. Quando a gente recebe Cristo, quando a gente percebe o amor de Cristo, o tamanho, naturalmente o nosso coração ele vai responder esse amor. Você começa a se tornar mais dócil, mais manso, mais humilde, mais receptivo para o amor, para receber carinho, afeto.
quando a gente nos dá conta dessa imensidão, desse amor, do sacrifício de Jesus, o seu coração naturalmente responderá. Irmão, para finalizar, o Senhor te convida nessa manhã, e nós também convidamos ao Senhor, falando para o Senhor: Senhor, eu me rendo ao teu amor. Renda-se ao amor de Deus. Renda-se sem reserva, meu irmão. Eu aceito o teu sacrifício. Para receber, você tem que aceitar o sacrifício de Cristo. Fala: eu aceito o teu sacrifício. E ensina-me a amar como você ama. Nós precisamos ser ensinados todos os dias sobre esse amor. Todos os dias precisa ser falado. Porque precisa ser gravado no nosso coração. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, para que a gente possa orar sobre o que foi ministrado dessa manhã, que a palavra de Deus ela possa entrar nos nossos corações nessa manhã, que o amor de Cristo possa transformar as nossas vidas, transformar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de amar e de enxergar o nosso próximo, de transmitir esse amor. Feche os seus olhos aí no seu lugar, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, ó Pai. Tua palavra que penetra no mais íntimo dos nossos corações, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos ensina todos os dias que devemos amar o nosso próximo, amar o Senhor sobre todas as coisas, e o nosso irmão como a nós mesmos, como está na Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, porque é um desafio, Pai, nós precisamos da Sua ajuda, Pai. O Senhor foi o exemplo maior de amor verdadeiro, ó Pai, de amor ágape, Pai, de amor sem interesse, ó Pai. Mesmo quando nós não respondíamos a esse amor, ó Pai, o Senhor nos resgatou, ó Pai, das trevas para a luz, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Continua a ministrar sobre nós, ó Pai, sobre o Teu amor, ó Pai. Usa-nos como instrumento, ó Pai, do Seu amor para alcançar outros corações, ó Pai. Alcançar os corações, ó Pai, dos nossos filhos, ó Pai, do nosso cônjuge, ó Pai, dos nossos pais, Pai. Usa-nos, ó Pai, para que a gente possa ser uma resposta a esse amor que o Senhor trouxe para nós, ó Pai. Que esse amor não pare em nós, ó Pai, mas se estenda, Pai, por todo o mundo, ó Pai, para que todo mundo possa experimentar, ó Pai, desse amor verdadeiro, Pai. Por isso nós oramos nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém.